Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Conversa de Vendedor hoje que conta com a participação do Reginaldo Osnildo, para conversar com a gente um pouquinho mais sobre a boa comunicação e como isso impacta nos resultados das nossas vendas. Lembrando sempre que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos, para encontrar o talento certo para sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. E também tem a parceria de Top Pack Embalagens. Os melhores produtos, as melhores marcas, atendimento personalizado e o melhor prazo de entrega você só encontra na Top Pack Embalagens. Lembrando que Top Pack está no Instagram, Top Pack Embalagens, e também no 99104-1875. DDD 48, né? 99104-1875. E a partir de hoje tá com a gente também a Influx. A Influx é o lugar certo para você que quer melhorar o seu inglês, quer aprender inglês da maneira correta, quer fazer uma viagem, não quer passar vergonha fora do país, quer conversar com um cliente e não tem essa fluência, o lugar certo é Influx. Influx, experiências que estimulam, resultados que surpreendem. Pensou em inglês e espanhol, pensou Influx. As matrículas já estão abertas. Para mais informações, visite nosso site www.influx.com.br ou também acesse nossas redes sociais. Não perde tempo, vem para Influx. Segue com a gente e bom vídeo. Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Hoje nós estamos num modelo um pouquinho diferente, né? Nós estamos em gravação e live para você, também mais uma plataforma para você assistir a gente, tá? Mais uma maneira de você nos encontrar. E eu estou recebendo hoje um convidado muito legal, muito especial, que nós estamos fazendo um collab hoje, né, Regi? Gravamos para o projeto do Regi, o Empreender na Cidade, né? Para o pessoal da Rádio Cidade, né? Do GCR, Grupo Catarinense de Comunicação. E estamos recebendo Isso. hoje o Regi para estar aqui com a gente falar um pouquinho sobre comunicação. Regi, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Obrigado, Eric. É uma grata satisfação estar nessa parceria com você. Eu tenho aprendido muito contigo e vou tentar trazer também um pouquinho do que eu tenho de aprendizado nessa conversa para contribuir aí com quem lhe acompanha no Conversa de Vendedor. Só contando para vocês, né, um bastidorzinho, um off aqui, o Regi é um dos meus mentorandos, né, junto com o Ronaldo Santana, num projeto da Prefeitura de Tubarão, que é o Co-Creation Lab, né? O Regi e o Ronaldo Santana, eles têm uma startup de comunicação, eu estou mentorando eles nesse processo, a gente está trabalhando juntos também em outras iniciativas. Então, uma das maneiras ao qual nós nos conhecemos e conhecemos um pouquinho mais um sobre o trabalho do outro, né? Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar então com o Regi, como a gente já tinha avisado, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a comunicação e vai fazer esse link, como sempre, né? Com a parte de vendas, né? Afinal, o comunicador, ele é um vendedor da própria imagem, ele é um vendedor da credibilidade que ele constrói ao longo da carreira. Então, para a gente começar, Regi, eu gostaria que tu te apresentasse, né? Para quem ainda não te conhece, para quem não conhece o teu trabalho, para que possa entender, né? Como é que nós chegamos nesse contexto. Perfeito. Eu sou Reginaldo Osnildo, sou jornalista, sou doutorando em Ciências da Linguagem, sou professor universitário nos cursos de comunicação da Unisul, jornalismo, publicidade. Eu fui cobrador de ônibus, fui açougueiro, fui barman, fui muitas coisas na vida e tudo isso me permitiu o aprendizado e me permitiu me tornar quem sou hoje, né? Eu sou manezinho da ilha, tenho 34 anos, casado, ou melhor, amaziado, porque eu ainda estou esperando para levar minha esposa para o altar, né? Questões de tempo, assim que o tempo permitir. E eu tenho uma enteada também, de 20 anos, tenho 2 cachorrinhos, sou comunicador, trabalho no Grupo Catarinense de Rádios, hoje como estrategista de comunicação mais para o lado do digital, tem vários projetos em andamento aí, na área de podcasts, na área de conteúdo digital, a gente está pensando aí em várias plataformas para levar esse alcance do rádio, não só do dial, da antena, do carro, mas também em outros locais. Então, esse sou eu hoje.
Legal. E para quem não sabe, o Regi, duas coisas, né? Duas informações legais. Primeiro, o Regi é um dos caras inovadores, né, no segmento de lives aqui para a nossa região. O Regi foi pioneiro nisso, pioneiro nas filmagens por drone e também no acompanhamento dos eventos ao vivo, coisa que há 3, 4 anos atrás a gente não tinha muito isso muito desenvolvido, né? Essa questão mais latente aqui na nossa região, e o Rede foi um cara inovador. Ele contou ontem para mim, a gente estava conversando sobre isso, ele contou que chegou uma época que ele andava com 3, 4 celulares, Rede, é isso? Exatamente. É legal você ter mencionado isso, porque eu vim para o Grupo Catarinense de Rádios, trabalhar na Rádio Cidade Tubarão, depois de uma experiência de quase 2 anos na assessoria de comunicação da Unisul. Então, eu estive dentro da parte de assessoria e vim para um projeto digital dentro da Rádio Cidade em maio de 2018. Eu entrei no dia 2, no dia 11 de maio de 2018, estourou a greve dos caminhoneiros. E aí eu estava na rádio e a gente não tinha pessoal para ir fazer a cobertura. Eu tinha uma moto na época e me coloquei à disposição e peguei um celular da instituição, da rádio no caso, e fui no local onde estavam acontecendo as coisas e comecei a transmitir ao vivo, conversar com o caminhoneiro, conversar com o pessoal, com os manifestantes, e aí esse processo que levou 11 dias, né, foi o que me estabilizou como profissional do rádio. Eu vejo que foi fundamental para mim, eu estava no timing certo, no local certo, com a disponibilidade certa, né, com a vontade também de fazer as coisas acontecerem. E a partir daí a empresa colocou à disposição outros equipamentos, né? Hoje a gente tem uma estrutura de vídeo bem formada, temos drone também, então o diretor da empresa, o senhor Gilosso, em uma viagem para comprar equipamentos, já trouxe esses equipamentos extras, tá aqui, trouxe, vamos fazer acontecer, e isso foi muito gratificante. Teve um momento, algumas transmissões ao vivo das manifestações de 2018, das greves dos caminhoneiros, que eu andava com celulares na mão, transmitindo para a rádio simultaneamente, né, com powerbank. Então a empresa comprou powerbank, os celulares que estavam disponíveis em outras rádios vieram para a gente ter eles à disposição. Eu acompanhei o fechamento da ponte Anita Garibaldi, onde teve uma manifestação com 2.000 pessoas ao vivo, acompanhando de diversos locais do país, né? E a gente dramatizando aquele momento e mostrando, vai fechar, fechou a ponte Anita Garibaldi, a manifestação. Então isso foi muito bacana, uma experiência que é muito gratificante, um aprendizado que eu tive, e que de certa forma colocou, né, as outras emissoras da região, outras pessoas da região, não como hoje, pandemia, todo mundo fazendo live, né, a gente transmitindo ao vivo também a nossa conversa, mas foi pioneiro na região, realmente a gente fez a diferença e vem fazendo desde então. É que a pandemia ela propiciou esse projeto, né? Esse projeto ele só existe dessa forma por conta da pandemia, senão ele não existiria. O aparato para você gravar hoje em externo é muito grande, muito maior do que o setup que a gente precisa hoje para gravar, como a gente grava aqui, né? Você falou da questão da inovação, e aí eu quero pensar um pouquinho mais nesse aspecto, porque quando surgiu a televisão, falava-se que o rádio ia acabar. Perfeito. Aí, quando surgiu a internet, agora o rádio não vai sobreviver, não vai ter mais jeito. E o rádio, ele sempre vai se reinventando, e entrou o digital, entrou a live, entrou o Zoom, entraram todas as ferramentas, e a gente está vendo na pandemia grandes meios de comunicação trabalhando todos à distância, né? Inclusive na própria Rádio Cidade, onde você trabalha, isso acontece com bastante frequência, né? Principalmente no programa da manhã, ali o Ronaldo e o Milton, né? Eles trabalham em home office, né? Não, nesse momento não, mas já trabalharam. Já trabalharam. E, Regi, como é que é essa adaptação a novas ferramentas, a novas tecnologias? O pessoal do rádio, principalmente o pessoal mais antigo, ele é restrito, se restringe um pouco em relação a isso? É mais difícil de adotar, de ir se adaptando a essas tecnologias? Então, a tua pergunta é fantástica, porque realmente já se falou que o rádio ia morrer e a televisão ia morrer e não é o que a gente tem visto. O que a gente tem visto é que o comportamento do ser humano muda.
Então, a gente tem, sim, aquelas pessoas que não se adaptam, né, a tecnologia, elas continuam consumindo o rádio comum, no dial, ligando o radinho ali no analógico. Nós temos as pessoas que continuam assistindo a televisão aberta, né, e em contrapartida a gente tem um novo tipo de consumo, que é o consumo de streaming, né, são os podcasts, no caso, Conversa de Vendedor, por exemplo. Nós temos também as pessoas que consomem o rádio pelas redes sociais, porque o rádio hoje ele se adaptou a isso. Então, qual é a diferença, né? A diferença é, o setup está mais fácil, como você mencionou. Eu estou com um fone de ouvido que funciona como um microfone. Antigamente eu precisava ter um equipamento específico para poder fazer essa qualidade do áudio ficar melhor. Então, o que acontece? A tecnologia evoluiu e a gente tem a possibilidade de transmitir em vídeo de qualquer lugar. Então, o repórter da Rádio Cidade, ele vai para um ambiente onde está acontecendo alguma coisa, em vídeo ele transmite para os estúdios da rádio, simultaneamente a rádio coloca essa imagem ao lado do apresentador ou em trocas, né, com mudança de enquadramentos, e coloca isso à disposição de quem está acompanhando. Então, o que se dizia que o rádio ia morrer por causa da televisão está sendo o inverso, né? A facilidade de tecnologia está permitindo que o rádio se torne uma televisão, né? Que o rádio possa ter essa possibilidade de colocar a foto do ouvinte no ar, né? Antigamente a gente precisava pôr na tela aí amarelo, que é uma grande televisão da região, e tinha um quadro que era dessa forma. Então as pessoas iam para uma festa, faziam uma foto e mandavam para o quadro lá e isso ia para o ar. Hoje não, hoje você liga o rádio, se você estiver ouvindo no carro, o radialista ele vai conversar com você ouvindo. Se você estiver assistindo, o radialista vai... você que está no rádio, você não vai ver a imagem que eu vou colocar agora, mas eu vou descrever para você. Você que está no YouTube, nós temos essa imagem, está lá. Então, para quem não está vendo, a gente colocou agora a foto da praia de Jaguaruna lotada em tempo de pandemia. E aí quem está no rádio constrói a imagem, ouvindo aquela descrição, e quem está no YouTube ou quem está no Facebook visualiza aquela imagem e tem um impacto diferente, mas tem um impacto que o rádio possibilita, que é a questão da proximidade. O rádio é local, o rádio tem essa questão da afetividade, então você gosta de quem você está ouvindo. Então, são evoluções que permitiram ao rádio ser um pouco melhor do que era no passado. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu. Acho que você sintetizou bem essa questão de evolução. E esse aqui que eu ia te perguntar, Regi, se não perde um pouco aquela questão do encanto que a gente tinha com o rádio, principalmente pela questão de não saber o cara que está falando? Porque você ouve a pessoa e aí você faz uma construção, você imagina aquela voz e formata uma pessoa para aquela voz, e de repente quando você vê uma foto da pessoa é totalmente diferente daquilo e tal. O encanto ele vai continuar lá pro vozinho e pra vozinha, que vão continuar ouvindo no dial do rádio, do radinho de casa, do carro, enfim, e ele vai se modificando à medida que as pessoas mais jovens vão adotando o streaming, o vídeo, enfim? Eu acho que é bem legal a tua pergunta também. Elas são situações que elas correm em paralelo. Então eu tenho, por exemplo, aquele senhorzinho, aquele que acompanha só o rádio, que ouve só no intervalo do almoço ali, tá, ou tá indo para o trabalho e acaba acompanhando enquanto dirige, né? Então são situações diferentes, porque eu também tenho aquele jovem que ele acaba consumindo o rádio em virtude de ter conhecido talvez o locutor pelas redes sociais. Então a gente tem hoje uma mescla de micro-influenciadores locais, né, no rádio também. Então, o radialista, o locutor, o jornalista que está no rádio, ele é um micro-influenciador local, ele acaba tendo esse papel de ter seguidores, de colocar um conteúdo à disposição e as pessoas consumirem, e, de certa forma, isso como anda junto. O jovem ouve o rádio por conhecer nas redes sociais, o locutor, o apresentador, enfim, e ainda temos aquela pessoa que precisa vir na rádio para saber quem é o locutor. A gente tem pessoas ainda que saem de suas casas, batem na porta da rádio, conversam com a nossa secretária, perguntam qual é o horário que poderiam conversar com o locutor. Isso ainda acontece, né? Mesmo com a tecnologia à disposição. Regi, e a rede social, ela
impulsiona essa troca troca o público, por exemplo, como você falou, pega o público que o cara tem na rede social e traz para o rádio, e pega o público da rádio, que o cara constrói na rádio, e leva para a rede social. Perfeito. Eu sei que não é o exemplo da Rádio Cidade, mas você deve ter um relacionamento muito bom com outros comunicadores de outros veículos de comunicação. Algumas empresas estão explorando a rede social particular da pessoa, né? Para também impulsionar os próprios trabalhos e utilizar daquela figura que a própria rádio construiu, o meio de comunicação, enfim. Mas existe ainda rádios ou emissoras de TV ou enfim, que blindam, não fala da rádio na tua rede social, não fala da tua rede social na rádio, enfim? Eu acho que se existir é muita burrice. Desculpa a sinceridade, né? Porque o que acontece hoje? Vou trazer o meu exemplo como profissional. Eu estava na assessoria de comunicação da Unisul e eu tinha uma restrição de visibilidade. Então, eu desempenhava um bom trabalho, eu tinha uma produção massiva de conteúdo, né? Eu era visto apenas dentro da instituição. Então, eu conhecia os professores, conhecia os projetos da instituição, conhecia todo o contexto, todo o ecossistema da universidade, e eu tinha conhecimento. Né? Tinha os professores na agenda, ligava, produzia conteúdo em diversas plataformas. Só que o que acontecia? Eu não tinha uma visibilidade externa, porque o objetivo da assessoria era colocar a instituição em destaque. Né? Então, quando eu vim para a rádio, né, eu vi que isso mudou totalmente, porque eu continuei sendo um bom profissional, produzindo conteúdo massivo, tendo uma ampliação de alcance, porque eu não conversava mais com aquele público restrito, tanto para a gestão do conteúdo, né, da comunicação da instituição, mas com o público geral. E a rádio ela me possibilitou uma visibilidade muito grande. Eu consegui negócios a partir da rádio, né? Então eu tenho consultorias de comunicação que as pessoas me conheceram me ouvindo, né? Eu chego no banco, eu dou uma boa tarde, tu és o cara da rádio, né? Então tem muito disso. Então o veículo de comunicação que perceber, que entender que ele pode alavancar a imagem do seu colaborador e a partir disso também monetizar para ambas as partes, ele está no caminho certo. Porque, como eu falei antes, é uma via de mão dupla, a gente tem micro-influenciadores digitais que também estão dentro de um veículo tradicional e uma coisa joga para a outra, né? Eu costumo, até recentemente, Mr. P, da Atlântida, né, que muita gente deve conhecer, do Pijama Show, ele estava numa rádio online no Rio Grande do Sul, que pouca gente conhece, é uma rádio online, não é uma rádio tradicional, né? Mas eu ouvia o programa dele lá de segunda a quinta-feira, das 11 à 1 da manhã. Por quê? Porque era o programa que eu ouvia na minha adolescência, o Pijama Show. Então eu fui até a rádio porque eu seguia o Mr. P nas redes sociais. E eu passei a descobrir que ele estava naquela rádio e com certeza a rádio escolheu o Mr. P por isso, por ele ser um influenciador digital ainda, né, para contratá-lo. Então é uma via de mão dupla e as empresas que perceberem isso com certeza vão monetizar tanto para o colaborador, o influenciador, quanto para a própria empresa. Estou com a garganta seca. Legal. Regi, eu queria que tu fizesse uma construção pra gente, assim, de quando surgiu o teu... De como é que foi, quando te despertou a tua mente, assim, eu quero ser comunicador, enfim, eu quero trabalhar no rádio, para construir o teu início de carreira, como é que, do teu desejo a tu conseguir consolidar o teu desejo de iniciar a tua carreira de comunicador, como que isso aconteceu, assim? Então, vamos lá. Eu tenho uma vida um pouco trágica, né? Vou resumir aqui, mas é muito mais complexo. Eu perdi minha mãe aos 13 anos, fui parar numa casa-lar, fugi com alguns adolescentes meio perturbados lá, caí no mundo das drogas, não tinha contato com meu pai. Dos 13 aos 18 eu me perdi em vários caminhos, andava com malas, com pessoas ruins, enfim, eu era um mala mesmo, eu era uma pessoa ruim, usava drogas, fazia coisas erradas, e aí por essa convivência eu acabei sendo preso justamente por um homicídio em 2008, onde eu fiquei 2 anos e 2 meses preso e fui absolvido.
Resumindo rapidamente aqui. Dentro da cadeia, como eu tinha parado de estudar, né? Dentro da cadeia, não, vou voltar a estudar e aí botei aquilo na cabeça, fiz um planejamento para o meu futuro, para minha proposta de vida, né? E vou fazer, fui absorvido, fui para a rua. Quando eu fui para a rua, eu descobri que existia um rapaz chamado Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Aí eu fiz o Enem, eu fiz a prova da UFSC, eu fiz a prova da FUCAP, eu fiz a prova no IFSC, eu fiz prova para tudo quanto é lugar. Na UFSC eu não passei, eu queria fazer letras francês, eu não passei porque eu zerei biologia. Na FUCAP eu passei, no IFSC eu passei e fui bem no Enem. E aí eu consegui uma nota suficiente no ProUni para ganhar uma bolsa integral. E aí, agora, o que eu vou fazer e tal? Em Tubarão, na Unisul, tinha um curso de jornalismo. Letras, jornalismo, eu gosto de ler, gosto de escrever e tal, vou fazer jornalismo. E aí eu ingressei pensando na minha facilidade de ler, escrever e para fazer um caminho que fosse fácil, porque eu praticamente nunca tinha terminado nada na vida, fiz um ensino médio aí aos trancos e barrancos para poder ter a possibilidade de fazer uma graduação. E aí eu comecei a me apaixonar pela comunicação muito além dos livros, né? Então eu leio muito, hoje eu continuo lendo muito, eu devoro livros com frequência. Se você for no meu Instagram lá, você vai ver que tem vários livros lá que eu li, não só para doutorado, mas como lazer também. E aí eu comecei a me perceber um bom comunicador. Não, eu sou bom, não. Mas eu comecei a perceber, opa, vai dar certo. E aí eu comecei a aprender de tudo. Eu aprendi edição de áudio, de vídeo, texto, o digital, fotografia, tudo que a universidade tinha para oferecer, eu mergulhava de cabeça. Às vezes eu acabava colaborando com os colegas, ajudando nos trabalhos deles, para ler com eles e entender o que eu não era da minha equipe, eles tinham um trabalho diferente, eu ia lá aprender também. E aí eu comecei a perceber, opa, dá certo, estou no caminho certo. Eu fui o melhor aluno da turma, eu terminei com uma média 9,2, ganhei 2 diplomas, o diploma de graduação e o diploma de melhor aluno da turma. Isso me credenciou, eu fui convidado para a comunicação da Unisul por isso. Então, eu finalizei o curso, né, enquanto era cobrador de ônibus, trabalhava em Florianópolis, morava em Garopaba, estudava em Tubarão, e aí eu finalizei o curso e aí eu fui convidado a substituir temporariamente uma funcionária da comunicação que estava de licença maternidade. Então, eu tinha um período restrito ali para colaborar, né? E eu fiz de tudo para fazer a diferença, e fiz a diferença, né? Eu posso dizer com orgulho isso, que a vez ou outra eu converso com algum professor da instituição, ai, que saudade, quando tu estava na comunicação, a gente conseguia ter visibilidade e tal. Então isso é muito legal para mim. E aí de lá eu soube que tinha uma oportunidade na Rádio Cidade e projetando essa questão da visibilidade, né, projetando e entendendo que dentro da instituição Unisul, por mais que eu fizesse um bom trabalho, não era a minha imagem que eu ia valorizar, e sim a da instituição, eu fiz uma escolha, né, troquei, não para ganhar mais, para ganhar até menos, mas troquei para poder ter essa visibilidade e foi uma escolha acertada, deu certo. Aprendi muito com os profissionais que trabalham na Rádio Cidade, no Grupo Catarinense de Rádios, Milton Alves, Ronaldo Santana, Newton Veronese, que trabalhou com a gente também. Então, aprendi muito com quem passou pela Rádio Cidade, né? E é um aprendizado que eu levo para a vida. Show de bola. E, assim, vamos lá. Hoje, como jornalista, você precisa duas coisas, né? Você precisa vender a tua imagem e para te construir esse processo, para vender a tua imagem com sucesso, tu precisa ter credibilidade no que tu passa para as pessoas. Esse processo ele é gradual, Regi? Ele acontece através de acertos, entre aspas, vamos lá, de furo de informação, de informações acertadas que você dá na carreira, na tua carreira de jornalista. Eu sei que você é mais voltado para as ferramentas digitais e para a construção de conteúdo, né? E não só para notícia, informação e tal. Mas como é que você faz para vender a sua imagem, para vender a sua boa... a reputação positiva, né? A boa reputação. Como é que você faz para vender isso com eficiência
sem perder a tua veia de ser imparcial, de brigar pela informação, pela verdade e tal. Como é que é esse processo? Assim, existe algum dilema na tua cabeça ou na cabeça do comunicador? Enfim? Então, eu costumo dizer que como eu sou professor de jornalismo, eu acabo tendo alguns chavões, né? E eu costumo dizer que comunicação é relacionamento, é afeto. Então, você precisa ter um relacionamento com as fontes de informação, no caso, as fontes oficiais, prefeituras, e aí todas as secretarias, né? Você vai ter que conversar com eles para poder ter acesso a esse conteúdo. Você precisa conversar com os legisladores, então você tem que ter acesso aos vereadores. Isso é um relacionamento. Muitas vezes o vereador não vai querer falar daquele projeto que é maluco, mas você tem que ter esse relacionamento, você tem que estabelecer esse laço, né? Tem que estreitar isso e mostrar que quando ele tiver certo, você vai elogiar, você vai dizer, olha, tem um projeto bacana do vereador tal, quando ele estiver errado, você vai criticar, e aí, o vereador, acho que pisou na bola, sem faltar com respeito, eu acho que trazer à tona a verdade é importante, então, comunicação é relacionamento, é afeto, isso é importante, e também é pesquisa, né? Você não pode só, falei de fonte oficial, Câmara de Vereadores, Prefeitura e outras fontes oficiais. Nós temos as fontes oficiosas, que é aquele ouvinte que manda um texto, manda uma foto, manda um áudio, e você não pode simplesmente publicar, colocar no ar, dizer que aquilo é uma verdade absoluta, né? Você tem que pesquisar. E aí, se ele traz uma informação sobre a Câmara de Vereadores, por exemplo, você tem que ir até a fonte oficial, contrapor as informações, não dizer quem está certo e quem está errado. Muitas vezes o vereador não vai querer falar e você vai, procuramos o vereador não quis falar, a gente está colocando aí o áudio do ouvinte para que ele está reclamando disso, daquilo, tal. Então, é uma questão de relacionamento. Então, a partir do momento que você estabelece um relacionamento com quem está te ouvindo, com quem está lendo, e você mostra que está disposto a ajudar, a colocar aquela informação, a pesquisar, a muitas vezes dizer, não, olha, essa informação a gente não conseguiu confirmar, não vai para o ar. Muitas vezes dizer não, ser transparente, isso é importante, né? E também tem o outro lado, que é a fonte oficial, você ter esse relacionamento, mostrar que quando acontece alguma coisa, você liga e pergunta, você não simplesmente joga. Vou dar um exemplo aqui. Nós recebemos um vídeo que no momento em que o prefeito de Tubarão estava em Israel, nós recebemos dos ouvintes um vídeo em que o prefeito estava num cassino jogando, e aí a informação vinha, prefeito gastando nosso dinheiro num cassino em Israel. Primeira coisa que eu fiz foi ir na agenda, né, ligar para o prefeito, está acontecendo isso, talvez o senhor não saiba, sua imagem está indo para o ar com esse tipo de situação, o senhor quer falar? E a gente colocando transparente, jogando a situação para o prefeito explicou, olha, as pessoas não sabem, Israel é até proibido o cassino e tal, e aí a gente colocou aquela informação contrapondo o vídeo, então a gente saiu na frente e explicou, olha, você que está vendo um vídeo nas redes sociais, não é verdade, tal. Então, é esse tipo de relacionamento que tem que ter, você dá a voz para o ouvinte, mas sem emudecer as pessoas que podem se explicar. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim, respondeu. Regi, e aí, por exemplo, isso é um exemplo clássico de fake news, né? A fake news, ela começa, na maior parte das vezes, de uma má-fé de quem criou aquela notícia, né? Que juntou um fato, a foto dele no cassino, com o fato de ele estar em Israel e fez esse cruzamento de informações. Às vezes de má-fé, às vezes por inexperiência. Mas a fake news, ela cresce mais por falta de informação ou ela cresce mais por má fé? Eu acho que ela cresce mais porque as pessoas elas estão acostumadas a aceitar. Então, a gente tem uma população que não é tão crítica, né? Então, eu recebo um conteúdo... E aí, isso que é interessante, porque como é que a gente passa uma fake news para frente? Você pode passar uma fake news para frente, eu posso passar uma fake news para frente, né? Porque a gente geralmente consulta as fontes oficiais. E muitas vezes as fontes oficiais elas têm o interesse de colocar apenas uma informação no ar. Eu sou consultor, eu fui assessor de comunicação da Unisul, por exemplo, em um momento em que a Unisul estava em situação crítica.
E aí a gente recebia ligação, muitas vezes, de rádios, de jornais, enfim, querendo saber algo, a gente não queria que aquele algo fosse dito. Então, o que a gente falava? Não, olha só, em vez de você falar disso, você sabia que a Unisul tem um projeto legal na área de saúde, que tem, sabe? Então, o que a fonte oficial quer? Quer falar coisas boas. Como que a fake news surge? O seu tio, o seu pai, a sua mãe vai receber um conteúdo que tem característica de notícia. As perguntas básicas são respondidas: o quê, quando, onde, como, quando e por quê. E aí, aquelas perguntas que são respondidas, elas têm um título, tem um lead, tem uma imagem, tem algo característico de uma notícia de verdade. Aí o seu pai, que para você é referência, a sua mãe, enfim, coloca no grupo da família e você replica. E aí as pessoas que não têm a capacidade, ou não querem, ou enfim, ou têm preguiça de ser críticas com aquela informação, de verificar se aquela informação não é uma informação antiga, às vezes é algo sobre o presidente da República falou tal coisa, e aquilo volta à tona em um momento em que aquela fala, ela fora de contexto, ela causa um estrago. E aí você clica no link e vai ver, mas ele falou isso no começo do mandato, isso lá fazia sentido, hoje não faz mais. Né? Então, tipo assim, cortaram só aquele pedaço. Só um pedaço. E o cara falou, sei lá, não vamos entrar no contexto político, qualquer que seja a pessoa que fale, e aí, eu não consigo ter um exemplo claro agora de cabeça, mas o cara, uma frase que fora de contexto, cortada só aquela frase ali, por exemplo, o cara fala assim, eu não vou dizer que não é bom estudar. Por exemplo, aí eles cortam só o não é bom estudar e jogam no ar. O Eric tá dizendo que não é bom estudar. Aí a pessoa não vai ler, o Eric tá dizendo para todo mundo que não é bom estudar. Perfeito. Só que o cara tá dizendo assim, eu não tô dizendo que não é bom estudar. Né? Ou sei lá, qualquer corte desse tipo. E isso acaba passando para frente de maneira desenfreada, e isso é extremamente, para vocês é extremamente prejudicial, né? Porque descredibiliza muito. Ô Regi, vamos lá, você falou, né? Você vai lá, conversa com o cara, busca se a informação é verdade ou não. No jornalismo você faz mais amizades ou mais inimizades? Depende do quão crítico você é. Porque se você é crítico a ponto de não é nem respeitar. Vamos lá, você é crítico porque você defende um posicionamento em que você tem que bater em todo mundo. Não quer dizer que você esteja certo. É um posicionamento seu. Você faz mais inimizade. Se você é crítico no sentido de que você questiona as coisas, né, você acaba trazendo a mesma posição, né, sem perder a amizade das pessoas. Então, em vários momentos, vamos lá, um cargo que você acaba batendo sempre, prefeito. Né? Nesse momento que eu trouxe como exemplo anteriormente ali, né, eu tinha que dar a notícia. E todo mundo estava batendo. Eu poderia simplesmente bater. Né? Poderia simplesmente, mas o cassino no Brasil, não sei o quê, bababá, não tem aquela coisa toda. Poderia agir para bater, porque todo mundo poderia ir com a onda. E aí eu ia arrumar uma inimizade com o prefeito, porque aquilo não era uma verdade, tal. Mas eu preferi ser crítico a ponto de questionar. Questionar e ver se aquela informação era verdade. Criticar, prefeito, peraí, como é que é? Quer falar? Não quer? Não vai falar, prefeito? A gente vai colocar no ar, sabe? Então, mas dá essa possibilidade. Então, e aí você acaba fazendo essas relações, elas acabam sendo construídas não ao ponto de você ter uma amizade, mas de você vender a sua imagem. Não ter uma inimizade. Não ter uma inimizade. E vender a sua imagem. Isso é credibilidade, isso é uma construção. E é uma construção, voltando, complementando uma resposta que eu dei anteriormente aqui, a longo prazo. Você não vai simplesmente... hoje você tratou o prefeito, o vereador bem, e ele vai te interpretar dessa forma. Não, vão ter momentos em que eles vão estar na linha de fogo, recebendo tiro de tudo quanto é lado, e você vai chegar lá com a sensatez e vai... Vamos lá, vereador, vamos contar essa história de verdade agora? Vamos contar o seu lado? Que a gente quer te ouvir, né? E aí você vai ouvir, você vai criticar, você vai trazer o posicionamento, você vai trazer a informação, só que você vai com sensatez. E aí você constrói, olha, não, com esse cara é legal a gente conversar. É importante a gente, né? Aí, tanto que eu costumo dizer, se você tem um bom relacionamento com as fontes,
Você manda no WhatsApp, você liga, as fontes, opa, não, Reginaldo, vamos atender. Então, isso é importante também. E, Regi, e aí também, sobretudo, a partir do momento, por exemplo, você foi lá e confirmou a informação com o prefeito antes de soltar. Vai facilitar para você, a questão que a gente falou, né? Amizade e inimizade, a gente está falando de uma maneira genérica, né? De construir ponte ou construir muro, né? Mas perfeito. As pessoas vão te ver com uma cara de quem checa a informação e aí você constrói muito mais a tua credibilidade. Mas eu acho que isso, por exemplo, lá na frente, nesse caso em específico, vai facilitar o teu trânsito com quem você precisar ter trânsito, certo? Perfeito, perfeito. Eu vivi muito em favelas, né? E aí tem um conceito dito popular, não sei, uma expressão, que é você tem que saber chegar e saber sair. Ou seja, você tem que ter humildade para se apresentar, ingressar naquele universo, e você tem que ter essa mesma humildade para também poder sair respeitando as pessoas, porque não adianta você só entrar, você tem que conviver, e conviver é o que vai te possibilitar sair. Então, você tem que saber entrar e sair de situações que muitas vezes podem ser constrangedoras, né? De repente você vai ligar para alguém para perguntar por que aquela pessoa está sendo acusada daquilo. E a pessoa muitas vezes não quer dizer, mas você tem que expor, olha, vamos lá, você não precisa dizer, mas eu estou lhe dando a oportunidade, muitas vezes, de amenizar esse impacto. Então, se você dizer, se você se expor um pouco, agora você vai evitar uma exposição pior, porque se você não falar, as pessoas vão pensar o que querem. Então, é o saber chegar no entrevistado, esse relacionamento, essa construção, esse diálogo e o saber sair. Depois que você coletou aquela informação, como que você vai jogar ela para o público, né? Para que você não seja também depois mal visto, porque o cara me entrevistou 1 hora e botou aquele 2 minutos que eu falei bobagem. Então, tem muito disso também, né? Você entender esse laço, né? E como que esse laço construído ele vai ter impacto na sociedade. Que é isso, né? Quando você passa uma informação para o público, você causa um impacto. Se no caso do rádio, você impacta a vida dos ouvintes. No caso do jornalismo digital, dos leitores, né? Se você vai falar besteira nas redes sociais, por exemplo, você acaba trazendo pessoas para aquele tipo de pensamento e posicionamento que muitas vezes podem prejudicar no futuro próximo. Você está fazendo a cabeça de pessoas porque você é um influenciador, um micro-influenciador, enfim. Legal. Ô Regi, o que é a boa comunicação? Perfeito. A boa comunicação, ela não tem ruído. Ou seja, você me faz uma pergunta, eu respondo. Você chega num ambiente, se apresenta, as pessoas entendem. Você fala algo e se comporta igual. Você não tem um comportamento que cause um estranhamento, né? A boa comunicação, ela costuma ser prática. Então, o que você está tomando agora, Érica? Café. Né? Água. Não, brincadeira. Mas seria nesse sentido, estou tomando água. Essa é uma boa comunicação, ela tem uma emissão e uma recepção sem ruído. O que seria uma má comunicação, por exemplo? Eu falo algo, você não entende bem o que eu falei, e aí eu não corrijo isso. Ou sai um boato, né? Eu não entro em contato para poder desmistificar esse boato, dizer que ele é mentira, né? E aí eu fico omisso. Ser omisso também é uma má comunicação. As pessoas precisam se posicionar em relação àquilo que... Muito em gestão de crise isso, tá? Eu trabalho numa empresa, a empresa passa por uma dificuldade, de repente caiu um colaborador do telhado numa construção. E aí a imprensa começa a dizer, mas por que estava sem o EPI? Por que estava lá sem o capacete, sem isso, sem aquilo? E aí a empresa ela passa a ser criticada nas redes sociais. Se a empresa não se posiciona, mesmo que seja para dizer, olha, erramos, a gente não deu o material para o funcionário, ou
A gente não sabia que o funcionário estava lá, era feriado, ele foi por conta, não sei. Mas a empresa tem que se comunicar. Essa comunicação, essa informação que ela vem para esclarecimento é uma boa comunicação. A comunicação que ela vem, a gente vem aqui dizer que não quer dizer nada, é uma má comunicação. Está dando margem para as pessoas falarem o que quiserem aí, né? Para gerar ruído. É engraçado que esse caso do telhado já aconteceu, né? Esse caso do telhado, acontece. Ele é um caso real. Ele é um caso real acontece e muito, muito comum. Acontece muito, sim. E aí, assim, você fala, por exemplo, assim, da comprovação dessa informação. Tem a ata da entrega do EPI, né? É padrão isso. Você entrega o EPI, assina a ata da entrega do EPI. Então tá aqui, ó, foi entregue o EPI. Não foi cobrada, aí é uma outra questão, né? Mas assim, a entrega do EPI foi feita, ponto. Regi, as pessoas estão se posicionando demais? Eu acho que de menos. Talvez, vamos lá, é uma pergunta difícil essa, mas o que é um posicionamento? É você ter uma ideia, você entender algo e você defender aquilo. Muitas vezes o que falta é posicionamento. Falta as pessoas assistem na televisão, mas o prefeito, o vereador, o governador, ninguém está fazendo nada. Aí as pessoas vão no posto de saúde, vão no hospital, não recebem um bom tratamento e vão para casa e ficam por isso mesmo. Vão ver a novela das 8 e acabou. Isso é falta de posicionamento. Você tem que se posicionar. Vou dar um exemplo, pessoal meu. Minha esposa, né, estava no hospital, ela teve um problema, uma doença, passou por um semestre aí com tuberculose, estava no hospital, eu estava do lado de fora, aguardando, durante a pandemia, tá? Eu estava do lado de fora aguardando, chegou, isso em Bituba, chegou um SAMU, um serviço móvel de urgência, desceu com um paciente, o paciente entrou, né? E uma pessoa ficou para trás. Essa pessoa pegou a sua luva, tirou e jogou no lixo comum. Posicionamento que eu tive. Eu fui lá dentro do hospital e questionei. Olha, a luva do SAMU que acabou de chegar em época de Covid, colocada no lixo comum. Tá certo ou tá errado? Não, tá errado. Então, faz favor, pede para a pessoa que fez isso ir lá no lixo retirar. É uma atitude simples, mas é uma questão de posicionamento. Tinham mais 5 pessoas comigo do lado de fora, um ambiente aberto, todas esperando. Eu fui o único que fez isso. Então, falta posicionamento. O que temos hoje, e aí em excesso, tá, é um pseudo-posicionamento. É eu ir nas redes sociais, criticar por criticar, mas não ter a capacidade de interagir socialmente para fazer as coisas mudarem, né? Eu poderia ter feito a foto ou o vídeo e nas redes sociais ter colocado o SAMU isso, o SAMU aquilo, gerado um monte de curtida, um monte de comentário e não teria surtido efeito. O efeito surtiu a partir do momento que eu fui lá e exigi que a mudança fosse feita. Então, falta posicionamento nesse sentido. E tem muito pseudo-posicionamento que é só para receber curtidas, comentários e emojizinhos da vida. Eu tenho uma questão minha que me incomoda demais, entre várias, assim, que é a questão do carrinho no supermercado. E eu trabalho em supermercado. Né? Meu trabalho é visitar supermercados. E aí, cara, o povo é muito mal educado. Muito. Assim, eu tomei para mim por meta. Assim, eu ouvi isso uma vez e eu comecei a praticar. Né? Depois que eu, enfim, com família, comecei a fazer compras para casa e tal. Você passa aí muito no supermercado. Eu mesmo vou com uma frequência gigante. Mas, enfim, toda vez que eu vou no mercado, por mais longe que meu carro esteja, eu vou lá, devolvo o carrinho e volto. Perfeito. Cara, aí sabe o que me incomoda? É que assim, ó, quando você para e encosta o carrinho na coluna, você acha que você tá ajudando. Eu não vou deixar na vaga. Beleza, aí você deixa o carrinho na coluna. Aí o cara que tem o carro mais largo, e se o outro do lado tá mal estacionado, ele vai passar ali e vai arranhar o carro dele, ou vai ter que descer. Eu já tive, ou muitas vezes assim, alguém vai passar, vai bater, o carrinho vai parar no meio da vaga e tal. Eu já tive que na hora, tinha só aquela vaga entre tantas, rodei, encontrei aquela. Quando eu parei para estacionar, eu tive que descer do carro, tirar o carrinho e botar na vaga. Tirar o carrinho, estacionar, ir lá, levar o carrinho.
Volta e meia, às vezes eu passo, no meio do carrinho tem 3, 4 carrinhos, eu levo os carrinhos de volta pra vaga. Eric, você é melhor que alguém? Não, eu não sou melhor. Só que assim, ó, isso é uma coisa que eu reclamo. Então, se eu reclamo, eu não posso fazer. Ponto. Posicionamento. Tem que ter posicionamento. Então aí, sabe o que acontece? O que me incomoda é que assim, ó, a pessoa vai, larga um. Aí tu vê que tem um lá, e tu faz, como já tem um lá, eu vou botar lá também. Larga outro. Aí fica 2, aí daqui a pouco tem 3, daqui a pouco tem 5. Entendeu? Só que assim, ó, o menino tá lá pra fazer isso. Beleza. Mas não é a questão do menino que é pago pra isso, é a questão da pessoa que vai estacionar. Aquilo ali é um estacionamento de carros e motos, não é de carrinho de compra. Né? Então, só que aí, por exemplo, assim, um dia eu fiz isso. Eu fui no mercado e fui fazendo stories, ó. Aqui tem um carrinho, 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 aqui tem um carrinho. Não Vou muda. fazer também. Não muda. Eu já parei pra perceber, não muda. Parece que depois que eu comecei a fazer isso, parece que até piorou. Entendeu? Mas assim, é uma questão que eu bato muito forte, assim, porque eu acho que isso é o mínimo. Aí, às vezes eu tô com pressa, e aí eu vou lá levar o carrinho correndo. Mas eu vou lá levar o carrinho. E aí, por exemplo, os meus filhos vão olhar. Espero eu, que muito provável que os meus filhos peguem o carrinho e vão levar também. Então eu tô gerando, pelo menos para 2 ou 3 pessoas à minha volta, eu tô gerando essa consciência. Mas é a questão de não pensar no próximo. Mas a questão que eu te perguntei do posicionamento é que, às vezes eu acho que a gente grenalizou tudo, sabe? Como assim? Grenalizou rivalizou, sabe? Grenal, virou Grenal. Fla-Flu. Virou Fla-Flu. Tudo virou Fla-Flu. Muito, se é Grêmio não é Inter, se é Inter não é Grêmio, você não pode, você não pode gostar de A, que quer dizer que você tá detestando B. E não é isso, assim. Só a minha única preocupação em relação a isso, por isso que eu te perguntei a tua opinião como jornalista, é porque eu acho que as pessoas estão se posicionando demais em coisas que não têm necessidade. E aí, a internet está dando pra gente uma obrigação de posicionamento. Era mais ou menos nessa questão. Então, eu acho que assim, em questões relevantes a gente se posiciona pouco. Mas em questões que não tem muita relevância a gente se posiciona demais, entendeu? Acho que era isso a pergunta. Mas aí é que tá, vamos lá. O posicionamento de internet, né, e aí eu posso estar falando bobagem aqui, mas na minha humilde opinião, o posicionamento de internet não é um posicionamento. Existe um teórico chamado Byung-Chul Han, ele é coreano, ele tem um livro chamado No Enxame, Perspectivas do Digital. O que ele fala nesse livro? Ele fala que tem um termo que ele cunha lá, que é shitstorms, né? Que é tempestade de merda, desculpa a expressão, mas como a gente está num podcast, eu acho que as pessoas não vão se ofender tanto. No rádio eu não poderia falar isso, por exemplo. Então, ele fala em shitstorms. O que seria o shitstorms? Seriam aquele tipo de movimento digital, de enxame, onde as pessoas migram de posicionamentos. Ou seja, eu tenho um presidente da República que fala algo, e aí várias abelhinhas vão naquele posicionamento e acabam alavancando aquela posição. Eu venho um presidente da Câmara que fala um outro algo, ou um governador de outro estado lá, como o Dória, enfim, que fala outro algo, e eu tenho pessoas que vão para aquela posição também. Só que isso é muito do digital. É diferente, por exemplo, das movimentações que nós tivemos nas manifestações de rua de 2013, onde as pessoas saíram de suas casas e se posicionaram por algo. Não, a gente quer mudança, entendeu? Esse é o meu humilde ponto de vista. O que eu vejo na internet? A gente tem as pessoas que, por estarem em um ambiente que elas interpretam que não é uma extensão do seu pensamento, elas acham que a internet é a internet, pode falar qualquer coisa. Tem muita gente que pensa isso ainda. Elas pegam e falam qualquer coisa. Aí nós temos algumas redes sociais que potencializam, que têm a característica de debate, como o Twitter, por exemplo. O Twitter é uma praça pública para debate. O Twitter eu não me arrisco, é uma briga de foice. É uma briga de foice. Então, tu tens ali o presidente, daí vem o deputado e discute, aí vem o Zezinho da padaria lá e discute com o deputado em defesa do presidente. Aí vem, né, aqueles perfis comprados e malham um pau no Zezinho, porque o Zezinho não devia ter falado aquilo. Então, e aí você acaba consumindo aquele conteúdo que, para mim, não é um posicionamento. Para mim, não é.
Por que as eleições, mudanças nas eleições, né? Muita gente, mas o Bolsonaro usou as redes sociais e acabou se elegendo. Não, é porque não tinha uma outra alternativa. A alternativa era eliminar o que estava, que vinha numa sequência de anos, e aí sim, aí a rede social, como o rádio, como a televisão, ela tem um poder de influência. Então, as redes sociais, a tecnologia que as redes sociais permitem o alcance, eu pego o celular e aí eu tenho a informação aqui na palma da minha mão, e pode ser fake news, enfim, eu acabo fortalecendo uma imagem de oposição. Então, o Bolsonaro ele acabou ganhando visibilidade não só nas redes sociais, mas através de outras mídias. Por quê? Porque ele se apresentou como opositor ao que estava no governo até então. E aí não foi só as redes sociais. As redes sociais eram onde ele estava mais presente, porque a mídia em geral não dava visibilidade para ele. Até que ele ganhou a facada. Ele ganhou a facada e aí todas as mídias passaram a falar do Bolsonaro, em um momento em que ele estava concorrendo a um cargo. Então ele teve um momento de crise onde ele soube gerir essa crise, né? E aproveitou isso em seu favor. As mídias não podiam bater nele porque ele estava convalescido, ele estava hospitalizado. Que jornal, que rádio vai bater numa pessoa que está hospitalizada? Me diz, que passou por uma situação dessa. E aí ele teve uma reversão não só nas redes sociais, mas também em todo o panorama midiático. As pessoas começaram a vê-lo, se tentaram esfaqueá-lo, então vamos votar nele. Talvez por isso que tentaram matar ele, porque ele pode ser a solução. E aí o posicionamento não foi o posicionamento das redes sociais que o elegeu, foi o posicionamento do eleitor, que ele foi para a rua e, eu quero mudança, né? Tanto que não foi só o Bolsonaro, vários deputados. Em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem vários deputados que se elegeram nesse espírito de mudança. Alguns, até o governador foi eleito nesse espírito de mudança. Em Tubarão, quase que a gente elegeu um senador de Tubarão com esse espírito de mudança, que não vai ser o mesmo nas próximas eleições, porque as redes sociais elas não vão ter esse mesmo impacto, né? Porque não há essa imagem de que esse cara é totalmente diferente daquilo. Isso não há mais, tá? Não sei se eu consegui, eu posso ter confundido ainda mais. Não, foi bem nesse contexto, eu acho que foi legal a resposta, e eu acho que essa, para você que é jornalista, acho que vai estar muito mais claro, mas essa é a primeira eleição que ocorre uma influência real do digital, da internet no resultado, né? Quer seja na urna, quer seja na maneira de se comunicar dos candidatos, né? E aí a gente teve agora essa eleição em meio à pandemia, que se aproveitou muito mais do digital, né? Tem candidatos que foram eleitos só com campanha digital, sem fazer... Só no WhatsApp. Sem campanha de papel e... Aí é que tá, olha só, eu ministro cursos de WhatsApp, ministrei um para vários alunos da Ânima, da Unisul e outras instituições em que a Ânima tem universidades, né? E aí eu ministrei um curso sobre comunicação afetiva via WhatsApp, né? O que é o WhatsApp hoje? O WhatsApp é a extensão do ser humano. Eu quero me comunicar com o Eric, eu mando WhatsApp. Antes eu fazia isso ligando, antes eu fazia isso mandando carta, né? O que nós temos hoje em termos de possibilidade? Nós temos a tiazinha da esquina, a velhinha da padaria, o jovem, a criança, todos mexendo no WhatsApp. Então, o que os políticos entenderam? Eu não preciso mais estar no Twitter ou estar em outras redes sociais me expondo. Eu tenho que ter um relacionamento suficiente para poder chegar naquele WhatsApp. E é o que eles fazem hoje, né? É uma captação de leads, né? A gente costuma dizer leads, é uma palavra técnica, mas é captar contatos, né? Captar essa possibilidade de relação, esse relacionamento e manter esse relacionamento quente, afetivo, funcionando. Então, eu vou, vez ou outra, mandar um conteúdo, vez ou outra eu vou dar um oi, final de ano eu vou mandar um feliz ano novo. Se você olhar no Twitter lá no dia 1º, deputados, senadores, todos, basicamente, tinham feliz ano novo.
Então você abriu o Twitter no dia 1º, você abriu o Instagram, era Feliz Ano Novo para tudo quanto é lado, porque essa necessidade de estabelecer relações, ela é fundamental. E aí a tecnologia, ela só faz a mediação. Então o posicionamento, ele está para além da tecnologia, ele precisa estar intrínseco na pessoa. A pessoa tem que ter um comportamento de crítica. E aí, claro, se esse comportamento de crítica está aliado à tecnologia, aí sim, aí a gente tem mudanças drásticas, inclusive no nosso dia a dia, porque a gente vai criticar não só o presidente por criticar, né, ou o ex-presidente por criticar, a gente vai criticar projetos de governo, a gente vai criticar projetos de lei, e aí chegar no cerne da questão, que é fazer a mudança social através da tecnologia, o que não acontece hoje. Hoje é só pseudo-crítica, pseudo-posicionamento, no meu humilde ponto de vista, é claro, deixar isso bem claro, né? Regi, olha, talvez esse tenha sido o episódio mais comprido, mas é que acho que eu sou um apaixonado por comunicação e eu me interesso muito por essa área. Talvez eu volte minha carreira, e tô tentando me preparar para isso, mas talvez eu volte minha carreira no futuro mais pro lado da comunicação, né? É algo que eu pretendo me especializar e explorar no futuro. Eu queria, pra gente finalizar, tu deixasse assim, primeiro uma dica para os futuros jornalistas, os futuros comunicadores, né? Não só os jornalistas de meios tradicionais, mas o pessoal que quer utilizar as redes sociais, que quer potencializar algo que tem a dizer, a tua dica para essas pessoas, e conta pra gente aonde a gente te encontra. Perfeito, vamos lá. Eu vou replicar uma dica que eu recebi quando eu entrei no curso de jornalismo. Professor Hildo Silva, hoje ele é o diretor da Unisul TV, ele disse que jornalismo, né, era uma profissão em que a gente poderia já, diferente da medicina, por exemplo, que você precisa terminar o curso, fazer uma residência, enfim, o jornalismo você poderia se posicionar como jornalista desde então. Então, se eu fosse conversar com futuros jornalistas, eu diria isso: se posicionem, né? Se vendam. E aí, como é uma conversa de vendedor, se vendam. Mas eu vou estender a dica também para os vendedores, né? Eu fui cobrador de ônibus e eu tive a oportunidade, durante 4 anos, de aprender a ler as pessoas de diversas categorias, classes econômicas, enfim, diversos credos. E eu fui aprendendo com essa leitura, observando, né? Então, você que é vendedor, né? E eu não sou um bom vendedor, eu falo muito, mas eu não tenho essa prática, tanto que tenho como mentor na área de vendas o Eric Gazapina, que está me entrevistando aqui. Mas observar as pessoas, e não só as pessoas, mas olhar para o ambiente ao seu redor, não andar como um robozinho, como se nada existisse, né? Fazer a leitura, e aí a leitura não só de livros, mas a leitura de pessoas, a leitura de ambiente, né? Porque se você lê o ambiente, você olha para um estacionamento cheio de carrinhos, você com certeza vai pegar esse carrinho e vai guardar lá. Se você só passa por passar, não olha carrinho, não olha pessoa, não olha nada, você está só passando, né? Você não está lendo o ambiente, e essa leitura do ambiente é importante. Vou trazer um exemplo sobre essa questão dos carrinhos, tá? Um grande supermercado aqui da região, se não me engano, de Braço do Norte, foi parar em Imbituba, construiu um supermercado lá, um atacadista. Pode falar o nome, não? Líder, né? É o Líder, foi para Imbituba. E aí, na inauguração, né, nos dias da inauguração, na semana inicial, eu estive lá comprando. E aí tinha um cartazinho dizendo o seguinte: olha, para que o produto possa ser barato, né, você precisa nos ajudar. Então, traga o carrinho de volta. Ou, né, nos ajude no empacotamento. Então, se a gente tivesse um comportamento diferente, eles não precisariam contratar outros profissionais, reduziria o custo e isso poderia refletir também no produto. Então, hoje, quando a gente vai comprar um produto e acha caro, muitas vezes é porque a gente é culpado, porque a gente poderia ter um comportamento... Claro que o mercado vai botar o preço que quiser, mas se ele tem um custo reduzido e ele pode deixar o preço um pouquinho mais baixo para atrair mais e vender mais e ganhar na rotatividade, isso seria também um diferencial.
Então, muitas vezes, o nosso comportamento que a gente acha que está certo acaba nos prejudicando. Eu acho que é isso, né? Tá. E onde você me encontra? Eu estou com o Instagram quase doutor, quase ponto doutor, justamente porque eu sou doutorando. O meu Twitter é Tweet do Regi. Estou no Facebook, no LinkedIn como Reginaldo Osnildo. Você me encontra na Rádio Cidade também, pode mandar um WhatsApp para a Rádio Cidade, pode ligar para a Rádio Cidade, você me encontra lá. E também você me encontra nos projetos em que eu estou, de certa forma, envolvido. Se você pesquisar aí no Spotify, Reginaldo Osnildo, vão ter muitos podcasts com outros apresentadores em que eu estou envolvido, no YouTube, enfim, estou por tudo quanto é lugar. Cidade no Dial 103.7, Monte Carlo 107.9, né? 107.9, 102.5 em Capivari de Baixo com a 102. Também estou nas outras rádios, mas de forma um pouquinho mais em off, mais nos bastidores. O Grupo Catarinense Rádios tem 10 rádios e, de certa forma, eu estou envolvido com as 10. Beleza. Regi, obrigado. Obrigado. Por essa parceria, né? Acho que foi talvez o episódio mais diferente acho que a gente fez hoje. A gente está aqui ao vivo com o pessoal que está acompanhando a gente aqui do lado, que já passou pela live, né? Em algum momento, todo mundo que passou ali. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Para você que vai assistir, isso aqui vai estar no IGTV daqui a pouquinho, assim que a gente terminar. E aí depois no ar, as entrevistas entram agora no ar todas as terças-feiras. Então, terça-feira, às 11h45 da manhã, tem sempre um episódio novo, fresquinho, crocante, lá de conversa de vendedor. Sempre um bate-papo muito legal, com um tema muito legal, um convidado muito legal para abastecer você de conteúdo. Regi, muito obrigado mesmo pela parceria. Para você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, visite o @ericgazapina no Instagram. Visite também o Conversa. Escreve lá na barra de pesquisa o Eric Gazapina ou Conversa de Vendedor no YouTube. Você vai encontrar lá a menção ao nosso projeto. Você vai encontrar várias entrevistas. Tem a playlist pronta lá com todos os episódios. Se você quiser ouvir a gente, nós estamos no Spotify. É só você pesquisar a Conversa de Vendedor na barra de pesquisa. Siga-nos nas redes sociais. Qualquer uma delas, deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Todas as segundas-feiras eu anuncio vagas de emprego no meu Instagram. Então, se você quiser estar empregado ou dar um up na carreira, começar a sua carreira profissional, enfim, lá é o lugar certo. Nós temos uma parceria muito forte com a CDL e o CDL Empregos para a gente não só abastecer as pessoas de conhecimento, mas botar esse Brasil para gerar renda. É um momento complicado, a gente precisa disso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abração, boa semana e boas vendas.